Justiça dos Estados Unidos bloqueia a ordem que tira os direitos de imigrantes que nascem no país. Presidente Donald Trump diz que vai exigir queda na taxa de juros e ameaça empresários americanos com mais impostos. Cidade de Los Angeles volta a enfrentar focos de incêndio e mais de 30 mil pessoas precisam deixar suas casas. Situação é de emergência em mais de 100 municípios de Pernambuco por causa da seca, que deixa reservatórios com nível mínimo de água. A Associação de Supermercados sugere ao governo medidas para reduzir o preço dos alimentos, como a mudança no prazo de validade da comida. Pesquisa do Ministério do Turismo revela que jovens de hoje preferem viajar do que comprar um carro novo. Cientistas brasileiros avançam nas pesquisas sobre um exoesqueleto para ajudar pessoas com deficiência. E o filme brasileiro Ainda Estou Aqui recebeu 3 indicações para o Oscar deste ano. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. O filme Ainda Estou Aqui foi indicado para concorrer a 3 troféus do Oscar deste ano: melhor filme estrangeiro e melhor atriz. O anúncio dos vencedores está marcado para o dia 2 de março em Los Angeles. Ainda Estou Aqui é uma adaptação do livro de mesmo nome de Marcelo Rubens Paiva. No filme, o público acompanha a transformação da mãe do escritor, uma dona de casa dos anos 1970, mãe de 5 filhos, em uma das maiores ativistas dos direitos humanos do país após o assassinato do marido, o ex-deputado Rubens Paiva, interpretado pelo ator Selton Mello. A indicação ao Oscar nesta quinta-feira acontece 2 dias após o 54º aniversário da data estimada pela Comissão Nacional da Verdade para o assassinato de Rubens Paiva pela ditadura, no dia 21 de janeiro de 1971. O processo que apura as circunstâncias da morte do ex-deputado ainda aguarda uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Caberá à Corte definir se a ação penal contra os militares acusados da morte do político pode ou não prosseguir. O longa recebeu 3 indicações: melhor filme, atriz e filme internacional. Esta é a primeira vez que um longa brasileiro recebe a indicação de melhor filme na maior premiação do cinema mundial, que ocorre no dia 2 de março, em Los Angeles. O filme Emília Pérez, drama musical francês, foi o maior destaque, com 13 indicações. O segundo mais indicado foi O Brutalista, com 10 menções. Em entrevista, a artista disse que não assistiu às indicações. Como seu nome é Torres, o sobrenome dela sempre vem ao final. Ela estava no quarto quando o marido Andrusha Waddington, diretor e produtor de filmes brasileiros, e o filho deles, Joaquim, subiram ao quarto e falaram. Nanda rolou durante a entrevista. Ela celebrou a indicação e as do filme ao prêmio e relembrou a importância da personagem que interpretou. Eunice Paiva. Ainda Estou Aqui já foi assistido por mais de 3 milhões de pessoas, se tornando o maior sucesso do cinema latino-americano. Em 2024, foi premiado no Festival de Veneza, deu a Fernanda Torres o prêmio de melhor atriz no Globo de Ouro e ainda concorre como melhor filme de língua não inglesa no BAFTA para esta edição. O Brasil já tinha sido indicado a prêmios do Oscar em 13 cerimônias, considerando filmes nacionais e coproduções com outros países. Foram várias categorias, mas o Brasil nunca ganhou uma estatueta. Tirar uma foto normalmente é um momento, mas para ficar marcado com alegria ou saudade. Mas tem uma nova modalidade de golpe que consiste exatamente em aproveitar apenas uma simples selfie para aplicar golpes. Neste caso, quem sorri é apenas o criminoso. Hoje em dia, basta apenas uma selfie para que uma pessoa se torne vítima de golpes de falsidade ideológica. Este assunto voltou a ser comentado após um alerta ser divulgado pela Federação Brasileira de Bancos nesta quarta-feira. A sinalização informou sobre um novo golpe adotado por criminosos. No esquema em questão, eles conseguem abrir contas laranjas em nome de vítimas através de uma simples foto. O retrato obtido é então utilizado no pedido de fotografia ao vivo, que se trata de um método de verificação de identidade e, a partir da biometria facial,
oficial usados em diversos procedimentos do sistema bancário, incluindo a abertura de contas. Segundo a Febrapan, para enganar o interlocutor, o estelionatário promete benefícios ou brindes e pede em troca a captura do retrato. Na denúncia também foi informado que as duas iscas mais utilizadas atualmente são a doação de uma cesta básica mensal e um benefício extra previdenciário, que na verdade não existem. Após concluído o golpe, os criminosos conseguem solicitar cartões de créditos e empréstimos no nome da vítima. O crime organizado também aproveita a deixa para usar as contas laranjas criadas nos esquemas para lavar o dinheiro obtido em outros crimes, o que pode acabar vinculando a vítima a casos criminais, mesmo sem a ciência das atividades ilegais no nome delas. A entidade informou também que as pessoas idosas são os alvos preferenciais, devido à falta de familiaridade com a tecnologia. E, por fim, reiterou a importância de não divulgar dados pessoais a estranhos através de nenhum meio de comunicação. 3 homens foram presos pela Guarda Municipal furtando fios da rede pública em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. Um deles se passava por funcionário de uma empresa para ter o trabalho criminoso facilitado. Os ladrões fazem de tudo para fugir do flagrante. Para se ter uma ideia, um homem foi preso aqui em Campo Grande se passando por funcionário de uma empresa de telecomunicações para poder furtar fios em plena luz do dia. Mas a casa caiu. Chegou para nós a denúncia, que estaria havendo um furto de fios, em virtude aí da grande demanda que tem. Então, quando chegou no local, o cara estava trajando uma camiseta azul, assim, similar às equipes aí que trabalham realmente realizando a manutenção, e um dos moradores questionou ele acerca aí de qual era o procedimento que ele estava fazendo, e ele informou que estava fazendo a troca dos fios, Só que ainda assim já tinha sido acionadas as equipes, e logo que as equipes chegaram, ele desceu da escada e pegou o carro e tentou empreender fuga. Nesse momento aí ele conseguiu ser interceptado pelas equipes, 50 metros à frente, onde a equipe fez a detenção do mesmo. Ele quis resistir ali à prisão, mas acabou não tendo êxito. O cerco a esse tipo de crime cresceu na capital com a atuação firme da Guarda Municipal, com o apoio da sociedade. Tanto que 2 indivíduos foram presos horas depois no Jardim Tarumã, na prática do mesmo crime. Lá no Jardim Tarumã já foi um caso já voltado mais para aquela questão dos usuários de droga, que faz aquele furto para justamente poder fornecer subsídio para poder adquirir a droga, São 2 pessoas que entraram no terreno e estavam fazendo ali o furto dos fios, e os vizinhos notaram ali a presença do mesmo e acionaram as equipes da guarda, que rapidamente conseguiram chegar e fazer aí a detenção dos 2 envolvidos. A pena para quem compra esse tipo de material ilícito ficaram pesadas, além de punição severa aos comércios flagrados com cobre sem procedência. Tudo isso para desestimular ações criminosas na cidade. A gente está agindo não só no flagrante do delito, mas também através da inteligência a gente sabe que existe a receptação dos fios. E como foi editada essa nova lei para justamente poder diminuir, tentar mitigar esse fato que é recorrente, as equipes da Guarda têm desenvolvido diversas ações dentro dos ferros velhos, que são ali os que captam esse material para fazer a revenda. Então, quando chegam as equipes da Guarda, a gente faz a fiscalização, levanta se é das equipes concessionárias aí de energia, de telefonia, e até inclusive quando é localizado, cabe salientar que é passível de multa, A multa ali gira a partir de R$10 mil e pode perder até o alvará de funcionamento. O governo de Pernambuco decretou situação de emergência em 117 municípios devido à escassez de chuvas e reservatórios de água quase vazios. A situação é crítica nas barragens de Goitá, em Pernambuco, uma das principais represas que garante o fornecimento de água para a população local. Atualmente está com menos de 5% de volume de água, de acordo com a Secretaria de Recursos Hídricos e Saneamento. O decreto de emergência tem validade de 6 meses. O objetivo é priorizar a gestão de água disponível e a execução de obras de emergência. A previsão é que até o final de março, o estado enfrente uma seca moderada, agrave em boa parte de seu território. O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais explica que a seca é causada por um fenômeno conhecido como dipolo do Atlântico, que pode influenciar o clima global e os padrões climáticos, como a intensidade das chuvas em regiões como o Nordeste do Brasil. Mas o estado de Pernambuco não é o único que sofre com a escassez. A Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba e Rio Grande do Norte também decretaram situação de emergência pelo mesmo motivo.
Os incêndios que atingem o estado da Califórnia, nos Estados Unidos, desde o início de janeiro, voltaram em Los Angeles. Mais de 30 mil pessoas tiveram que abandonar suas casas. De acordo com as autoridades de Los Angeles, em poucas horas, as chamas devastaram mais de 3.800 hectares nas proximidades do Lago Castaic. Os chamados ventos de Santa Ana, quentes e secos, atiçam as chamas e criam uma grande nuvem de fumaça sobre a região. Mais de 4.600 bombeiros estão no local, além de aviões e helicópteros. As rajadas de vento devem se intensificar à noite. Os serviços meteorológicos emitiram um alerta de ventos fortes até sexta-feira. O governador da Califórnia, Gavin Newsom, disse que estava monitorando a situação de perto. O chefe dos bombeiros do condado de Los Angeles, Anthony Mahoney, tentou tranquilizar a população e disse que continua difícil conter o fogo. Muitos bombeiros, helicópteros e Canadairs de todo o oeste dos Estados Unidos que foram mobilizados para combater os recentes incêndios em Los Angeles ainda estão no local, que facilita o combate às chamas. O presidente Donald Trump voltou a afirmar nesta quinta-feira que a Califórnia está ficando sem água. Ele culpou o governo Biden por políticas ambientais que teriam desviado a água da chuva para proteger uma espécie de peixe. As chamas também provocaram a interrupção da circulação em várias estradas e fecharam provisoriamente um trecho da rodovia na região. O sul da Califórnia está sem chuvas há cerca de 8 meses, o que transforma a região em um barril de pólvora, mesmo no auge do inverno. Segundo os especialistas em eventos climáticos, este novo incêndio tem potencial de se tornar muito grande. O risco é particularmente preocupante se as chamas chegarem ao condado de Ventura, onde a vegetação seca é muito densa. E veja a seguir: a Associação de Supermercados sugere ao governo medidas para reduzir o preço dos alimentos, como a mudança no prazo de validade da comida. E uma pesquisa do Ministério do Turismo revela que jovens de hoje preferem viajar do que comprar um carro novo. O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, assumiu a possibilidade de colocar a esposa, Michele Bolsonaro, como candidata nas eleições presidenciais do ano que vem, já que ele está inelegível. Em entrevista concedida à CNN Brasil, Bolsonaro admitiu não ter problemas com a possibilidade da disputa de Michele Bolsonaro contra o Lula em 2026. Segundo o ex-presidente, se ela o indicasse para ser ministro da Casa Civil, estava tudo bem. Jair também foi questionado sobre o nome do Tarcísio de Freitas, atual governador de São Paulo. Bolsonaro disse que ele é um excelente gestor, mas quem define as eleições é o povo, e ele precisa da popularidade de São Paulo. Por último, Bolsonaro foi perguntado sobre o cantor Gustavo Lima, que prometeu se candidatar para a presidência. O ex-chefe de Estado afirmou que ele é um bom nome, tem popularidade, mas deveria tentar o Senado para ganhar experiência política. Vale lembrar que Jair Bolsonaro foi declarado inelegível em 2023 pela prática de abuso do poder político e o uso indevido dos meios de comunicação. Com isso, ele não poderá participar de qualquer eleição até o ano de 2030. O governo quer evitar mais uma crise, como a das informações sobre o Pix. Por isso, está promovendo reuniões para deixar claro que não existe um projeto de intervenção para baixar o preço dos alimentos. O que está sendo feito é a análise de sugestões da Associação dos Supermercados para segurar a alta. O governo federal descarta qualquer possibilidade de intervenção no preço dos alimentos. A afirmação foi feita pelo ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, que classificou como um equívoco de comunicação a interpretação de que o governo buscaria medidas desse tipo. A declaração vem depois da fala do ministro da Casa Civil, Rui Costa, que gerou polêmica ao mencionar a busca por um conjunto de intervenções para reduzir os preços dos alimentos. Mais tarde, Costa esclareceu o termo, sugerindo que a palavra intervenção fosse substituída por medidas, reforçando que o objetivo do governo é diminuir os custos de produção sem adotar controles de preços ou tabelamento. A questão alimentar virou prioridade para o governo, que, durante reunião ministerial, cobrou soluções de sua equipe, exigindo ações concretas para conter o aumento dos preços dos alimentos.
Entre as sugestões analisadas pelo governo está a proposta da Associação Brasileira de Supermercados, que inclui a revisão das regras de validade dos produtos alimentícios. A ideia seria adotar um modelo que indique consumir preferencialmente até uma determinada data, permitindo que os alimentos possam ser comercializados após o prazo de validade, desde que ainda sejam seguros para o consumo. A proposta, segundo a Abras, poderia gerar uma economia de 3 bilhões de reais, reduzindo desperdícios. Para que essa medida seja implementada, seria necessária a aprovação de um projeto de lei pelo Congresso e regulamentações adicionais da Anvisa. Segundo Rui Costa, não há intenção do governo em obrigar a população a consumir produtos vencidos e destacou que essa prática não faz parte da cultura brasileira. Além da questão da validade dos alimentos, o setor varejista propôs outras iniciativas, como a venda de medicamentos sem receita em supermercados e a redução do prazo de reembolso dos cartões de crédito. Apesar do interesse em discutir alternativas para a redução dos preços, uma parte do governo busca outras soluções, como a revisão dos preços mínimos dos alimentos agrícolas estabelecidos pelo Conselho Monetário Nacional. Um posicionamento final sobre o tema deve ocorrer em reunião marcada no dia 30 de janeiro, que vai contar com a participação dos ministros Fernando Haddad da Fazenda, Carlos Fávaro da Agricultura e Paulo Teixeira do Desenvolvimento Agrário. A operação da Polícia do Rio de Janeiro, que revelou um esquema de venda de 800 toneladas de carne que ficaram debaixo d'água das inundações no Rio Grande do Sul, expôs uma série de dúvidas sobre até que ponto o produto é adequado ao consumo, pois é bom saber. A investigação aponta que a empresa tem de tudo salvados, localizada em Três Rios, no Rio de Janeiro. Comprou toneladas de carnes que ficaram submersas durante as enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul em 2024. Na época, as fortes chuvas deixaram mais de 200 mortos e diversos desaparecidos. A empresa adquiriu as carnes sob a justificativa de que seriam transformadas em ração animal. Mas não foi isso o que aconteceu. Os produtos, as carnes bovina, suína e de aves, foram maquiados para ocultar os danos e revendidos para açougues e mercados em várias regiões do país. Os investigadores não revelaram como as proteínas foram adulteradas. Frente a golpes como esse, é importante que os consumidores saibam identificar se uma carne está imprópria para consumo. Segundo Henrique Pedro Dias, diretor de política profissional do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais Federais Agropecuários, a forma mais simples de saber se uma carne está estragada é observar a coloração. Quando ela estiver muito escura ou esverdeada, é um indício de que não está própria para a alimentação. Já o cheiro forte sinaliza o processo de putrefação. Dias aconselha também o consumidor desconfiar do preço baixo de estabelecimentos e pessoas que não sigam as normas tanto sanitárias, comerciais e emissão de nota fiscal. Nos casos de carnes embutidas, o especialista alerta para a dificuldade de identificar irregularidades, já que os ingredientes podem mascarar a deterioração. Ele orienta os consumidores a verificarem o registro do produto no Ministério da Agricultura e Pecuária, garantido pelo selo do Serviço de Inspeção Federal, carnes com sinais de putrefação, coloração anormal, ou cheiros fortes como os considerados medicamentosos, urinários ou excrementícios, devem ser imediatamente condenadas. Além de saber identificar a qualidade, é importante saber como armazenar o produto em casa. O congelamento deve considerar a temperatura do freezer, de 0 graus a menos 5 graus Celsius. O armazenamento deve ser de até 10 dias, de menos 6 graus a menos 10 graus Celsius. Pode ser conservada até 20 dias, de menos 11 graus a menos 18 graus Celsius. O produto pode ser mantido até 30 dias, a menos 18 graus Celsius. A proteína pode ser armazenada até 90 dias. A carne cozida, por sua vez, deve ser resfriada imediatamente após o preparo, atingindo de 60 graus a 10 graus Celsius em até 2 horas. Esse resfriamento pode ser feito na geladeira antes do congelamento.
Na hora de descongelar, os métodos mais seguros incluem micro-ondas, temperaturas abaixo de 5 graus Celsius ou o uso de fornos de convecção que permitem aquecimento uniforme. Uma pesquisa revelou que boa parte do faturamento de bens e serviços no comércio estão sendo engolidos pelas bets, uma perda expressiva para a economia do país. Os dados sobre os impactos negativos dos jogos online à economia do país são preocupantes. O setor de varejo teve uma perda de faturamento de 39,2 bilhões a 364 bilhões de reais para as chamadas bets. Em Mato Grosso do Sul, esse montante pode chegar a 4 bilhões e meio de reais, conforme estudo realizado pela Confederação Nacional, que representa o setor. Esses consumidores que estão apostando, eles poderiam estar consumindo, aí no setor de comércio e serviço, gerando impostos, contribuindo para o PIB brasileiro, e não, eles estão apostando, E tem a questão do vício, do impacto, da individual e também familiar. O impacto das apostas vai além do aspecto financeiro e tem interferido diretamente em outros setores importantes para o desenvolvimento do país. Muitas pessoas que recebem a Bolsa Auxílio, estão direcionando parte da sua renda para apostas. A pesquisa revela ainda que 1.800.000 brasileiros entraram em situação de inadimplência por comprometer a renda com as bets. Pelas ruas não há quem não conheça os famosos joguinhos. Além de você perder o dinheiro apostando uma coisa que você nem tem certeza, é mais fácil pegar uma enxada e capir um quintal que está com mato, que você ganha mais dinheiro que com isso. Eu acho uma perda de tempo. É um vício, E as pessoas só perdem. 80% é para casa e 20% alguns ganham. Para evitar que o problema se agrave ainda mais, o setor pede a regulamentação dos jogos com a imposição de alguns limites, além de campanhas de conscientização. Debater este assunto para que ele possa ser resolvido aí o quanto antes, que a gente possa ter essa regulamentação, que seja realmente mitigado os impactos, desses jogos na população brasileira. As pessoas mais jovens estão mudando o comportamento na hora do consumo. Uma pesquisa do Ministério do Turismo revelou que, ao invés de comprar um carro novo, as gerações Y e Z estão preferindo uma boa viagem. É um modo de viver para ser feliz. A mudança de hábitos de consumo da geração Z e parte dos millennials, que correspondem a 45% da população, direcionam as tendências de turismo, de acordo com a pesquisa feita pela Nexus e o Ministério do Turismo. Esse grupo prefere gastar mais com experiências e entretenimento do que com bens materiais. Os dados indicam que esse cenário pesou para que 1/4 da população, o que vale a 26%, considere uma viagem uma prioridade financeira mais urgente do que adquirir um carro, por exemplo. É o que aponta a pesquisa Tendências de Turismo, verão de 2025. Na lista de desejos dos entrevistados, fazer investimentos 39%, praticamente empatado com a compra da casa própria, 38%. Em seguida, vem a abertura de um negócio próprio, 33%, o turismo, 26% e a compra de um veículo, 15%. Na segmentação por salário, as viagens assumem uma prioridade ainda maior no planejamento familiar. Para quem tem renda familiar acima de 5 salários mínimos, a atividade sobe para a segunda colocação, com 40%, atrás apenas dos investimentos, 50%, encomendada pela Secretaria de Comunicação da Presidência da República. A pesquisa ouviu 5.542 pessoas com idade a partir de 16 anos em seus domicílios, nas 27 unidades federativas, entre os dias 14 e 28 de outubro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. Cada entrevistado pôde escolher apenas 3 opções de resposta. E veja a seguir, Justiça dos Estados Unidos bloqueia a ordem que tira os direitos de imigrantes que nascem no país. E presidente Donald Trump diz que vai exigir queda na taxa de juros e ameaça empresários americanos com mais impostos.
Justiça Federal dos Estados Unidos suspendeu temporariamente a ordem de Trump de acabar com o direito à cidadania americana de filhos de imigrantes nascidos no país. O magistrado John C. Coognor de Seattle tomou a decisão após os estados de Arizona, Illinois, Oregon e Washington questionarem o ato de Trump, argumentando que ele fere a Constituição e a jurisprudência da Suprema Corte do país. A ordem de Trump começaria a valer em 30 dias e direciona as agências federais a não emitirem documentos de cidadania para crianças filhas de imigrantes que nasceram nos Estados Unidos. Isso contraria a garantia enraizada no direito comum e consagrada na Constituição americana há mais de 150 anos, de que qualquer pessoa nascida nos Estados Unidos é automaticamente cidadã americana. De acordo com o juiz, é uma ordem inconstitucional. A ordem já foi objeto de 5 processos judiciais movidos por grupos de defesa dos direitos civis e por procuradores gerais democratas de 22 estados, que a consideram uma violação flagrante da Constituição dos Estados Unidos. Trump assinou o decreto que suspende o direito à cidadania de filhos de imigrantes em situação ilegal, nascidos nos Estados Unidos após a tomada de posse. Contudo, a 14ª emenda da Constituição americana é uma garantia desse direito desde o nascimento. Durante o Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apareceu para uma plateia lotada em videoconferência. Ele convidou os empresários a produzirem nos Estados Unidos, caso contrário, terão que pagar tarifas para vender seus produtos no país. Em Davos, no Fórum Econômico Mundial, o poder da inteligência artificial é um dos temas que dominam as discussões este ano. Bilhões de dólares estão sendo investidos por gigantes da tecnologia, mas muitas pessoas também estão levantando a voz contra os riscos que isso poderia representar se a governança dessas empresas não seja regulamentada. Hoje, em videoconferência, mostrando-se à vontade e bem-humorado, o presidente Donald Trump prometeu transformar os Estados Unidos na capital da inteligência artificial e das criptomoedas e cortar impostos no que se chama de uma nova era de ouro. O presidente americano disse que exigirá a queda imediata da taxa de juros e que outros países deveriam seguir o exemplo. Em seu pronunciamento, ele pediu que a Arábia Saudita e a OPEP reduzam o custo do petróleo. Em seu amplo discurso, o presidente americano fez uma ligação entre a guerra na Ucrânia e os preços do petróleo. Ele disse que pediria à Arábia Saudita e à Organização dos Países Exportadores de Petróleo que reduzisse os preços do petróleo. Se o preço caísse, a guerra entre Rússia e Ucrânia terminaria imediatamente. Em meio a uma série de exigências, Donald Trump ameaçou os empresários reunidos no Fórum de Davos. Ele disse que as empresas devem fabricar seus produtos nos Estados Unidos se quiserem evitar tarifas, alertando que, caso contrário, terão que pagar tarifas para vender seus produtos no país. Minha mensagem para todas as empresas do mundo é muito simples. Venha fabricar seu produto na América e nós lhe daremos um dos impostos mais baixos de qualquer nação do planeta. Estamos reduzindo-os substancialmente, mesmo com os cortes de impostos originais de Trump. Mas se você não fabricar seu produto na América, que é a sua prerrogativa, então muito simplesmente você terá que pagar uma tarifa de valores diferentes, mas uma tarifa que direcionará centenas de bilhões de dólares e até trilhões de dólares para o país. Nosso tesouro para fortalecer a nossa economia e pagar reduzindo a dívida. O magnata ainda aproveitou para lembrar que o novo governo só reconhece a existência de 2 gêneros, masculino e feminino. Existem apenas 2 gêneros, masculino e feminino, e não teremos homens a participar em desportos femininos, e as operações transgênero que se tornaram moda ocorrerão muito raramente. Esta é a 3ª vez que Donald Trump participa do fórum em Davos. Desta vez, ele falou ao vivo por telão no púlpito presidencial, usando o brasão da águia americana como pano de fundo. As declarações do presidente Donald Trump no Fórum de Davos mexeram com o mercado financeiro.
exigir queda na taxa de juros da cotação do petróleo e ameaçar empresários americanos derrubaram o dólar no Brasil. A moeda americana caiu 0,34% e fechou o dia valendo R$ 5,92. E a Bolsa de Valores de São Paulo caiu 0,4% aos 122.483 pontos. Em Zurique, também na Suíça, empresários e governantes de vários países se reuniram para analisar as mudanças que estão acontecendo no planeta. Uma das maiores preocupações é com o clima, ainda mais que os Estados Unidos voltaram a ficar de fora do Acordo de Paris. Governadores e ministros do Supremo Tribunal Federal participaram do Fórum Econômico Brasil em Zurique, na Suíça, onde se reuniram com investidores para falar sobre as oportunidades e desafios do país em relação às mudanças econômicas, climáticas e globais. O evento ocorre em meio às decisões de Donald Trump, que tem acenado para uma política voltada ao protecionismo econômico, com a retirada do país de tratados internacionais como o Acordo Climático de Paris, além da taxação sobre importações. Para os governadores brasileiros, o país deve manter sua liderança na transição energética. Durante o fórum, os chefes do Distrito Federal Ibanez Rocha e do Mato Grosso do Sul, Eduardo Ridel, falaram sobre a importância do Brasil seguir com sua agenda sustentável. Primeiro, nós temos que reconhecer, já foi dito aqui pelos que me antecederam, que nós estamos passando por um grande problema, que é o aquecimento global e os efeitos que isso tem causado para as populações, enchentes, queimadas, e a gente tem sofrido muito, principalmente a região da Amazônia, a nossa região de Cerrado. O Rio Deus sabe, o que nós passamos ano passado não foi fácil. Fazer a transição energética, a evolução energética, uma sociedade descarbonizada ou caminhando para isso, a partir de uma ótica econômica, é fundamental para o sucesso. Senão a gente vai ficar na retórica e numa discussão polarizada de ambientalistas e progressistas, e a gente vai caminhar pouco. Ainda, segundo os governadores, o investimento industrial nos Estados Unidos e a ampliação do uso de combustíveis fósseis podem resultar em maior pressão ambientalista sobre o Brasil. Para eles, a COP30, prevista para novembro, será um momento importante para que o Brasil apresente suas soluções e reafirme seu compromisso com a sustentabilidade. Para Alexandre, a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris foi um retrocesso em relação aos esforços mundiais na redução de emissões de carbono. Olha, a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris ela é muito grave, né? Isso pode influenciar outras nações, as tornarem mais negligentes com relação à mudança do clima, mas também impacto sobre a agenda de financiamento climático, que foi um dos principais assuntos da COP anterior, no Azerbaijão, e que será continuada agora na COP30 em Belém no final deste ano, né? O que me preocupa mais não é tanto em relação ao Acordo de Paris em si, mas sim sobre os esforços de redução de emissões que estão acontecendo nos Estados Unidos. O que a gente tem visto agora é um movimento de retrocesso nessa agenda, ao anunciar, por exemplo, investimentos muito grandes na área de carvão mineral, petróleo, gás, e reduzindo drasticamente a agenda de transição energética, de investimentos em renováveis, em eólica, em solar e outras fontes que ajudam a reduzir as emissões de carbono na atmosfera. Então isso tem consequências não só para os Estados Unidos, mas consequências internacionais, né? Uma vez que os Estados Unidos são o segundo maior emissor de gás de efeito estufa. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou com vetos o programa conhecido como Fundo Verde, que financia iniciativas para a substituição de fontes de energia tradicionais por alternativas mais limpas. Os vetos foram recomendados por diversos ministérios, entre eles Fazenda, Planejamento e Orçamento. Entre os trechos vetados está a inclusão de acumuladores elétricos que armazenam energia elétrica na forma de energia química e seus separadores no Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores. Segundo os Ministérios do Planejamento, Orçamento e da Fazenda, a medida poderia gerar impactos financeiros e orçamentários, exigindo medidas de compensação. Outro ponto barrado pela sanção presidencial foi a possibilidade de realocação de recursos do Programa Nacional de
Conservação de Energia Elétrica para a Conta de Desenvolvimento Energético, que é um fundo que financia o acesso a todos os serviços de energia elétrica, além de financiar descontos tarifários, sendo pago por todos os consumidores de energia elétrica por meio de tarifa. A decisão foi tomada depois do pedido dos Ministérios de Minas e Energia, Desenvolvimento e Fazenda. Além disso, foi vetado o artigo que permitia destinar recursos do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima, que define as ações para que o Brasil reduza suas emissões de gases de efeito estufa e se adapte aos impactos da mudança climática para investimentos nos setores rodoviário, ferroviário e hidroviário. A justificativa para o veto foi a falta de alinhamento desses investimentos com a política nacional sobre mudança do clima. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, voltou a criticar o governo federal após as declarações do presidente Lula sobre a dívida do Estado com a União. Ontem, durante a assinatura do contrato de concessão da BR-381 Minas Gerais, o presidente criticou Zema e se comparou a Jesus Cristo. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Partido Novo, rebateu a fala em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu uma premiação e comparou-se a Jesus Cristo por sancionar a lei que repactuou mais de 760 bilhões de reais em dívidas dos estados com a União. A sanção foi recebida com protestos por Zema e pelos governadores de Goiás, Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul. Esses estados são responsáveis por cerca de 90% dos 760 bilhões de reais devidos à União. Nas redes sociais, o governador Zema publicou sua mensagem dizendo que Jesus Cristo jamais cobraria juros abusivos de quem ajuda a construir o Brasil. Ele também afirmou que o governo mineiro está comprometido em honrar suas obrigações financeiras, mas pediu que os deputados derrubem os vetos ao PROPAG, Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados, para garantir, segundo ele, justiça e previsibilidade ao Estado. O embate sobre a dívida de Minas com a União não é o primeiro entre Zema e o governo federal. Nas últimas semanas, o governador e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, trocaram acusações sobre o tema. Minas Gerais deve mais de 160 bilhões de reais à União. O confronto entre Zema e Lula começou após críticas à ausência do governador na cerimônia de assinatura do contrato de concessão da BR-381, realizada em Brasília. O presidente e ministros do governo federal questionaram o gesto de Zema. De crítica eu não tenho medo, né? E Brasília hoje está ficando notória só pelos discursos e pelas poucas entregas. E a BR-381 ficou aí 15 anos aguardando a duplicação no mesmo governo que está lá hoje em Brasília e não tivemos nenhuma duplicação. Eu gosto muito de fazer a entrega. O anúncio é muito fácil fazer, precisa só de boca e de microfone. Então, torcer para que realmente saia, porque Minas merece a duplicação, a melhoria das estradas federais. Ontem, o governador de Minas Gerais publicou no seu perfil uma resposta sobre sua ausência à fala do presidente Lula pedindo um prêmio. O PT prometeu essa mesma obra nos 188 meses de governo, mas não entregou. Por isso, quando for colocar máquina na pista, fiscalizar ou inaugurar trechos da obra na BR-381, eu estarei à disposição. Meu foco é trabalhar, não perder tempo com eventos burocráticos. E veja a seguir, cientistas brasileiros avançam nas pesquisas sobre um exoesqueleto para ajudar pessoas com deficiência. E prefeituras de várias partes do país investem em programas para incentivar atividades físicas que melhoram a saúde e a qualidade de vida dos idosos. O Tribunal de Contas da União vai fazer uma auditoria para fiscalizar a execução de emendas parlamentares. O objetivo é avaliar a transparência na destinação e uso de recursos do orçamento federal. A proposta de fiscalização foi encaminhada pela Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação ao TCU, que aprovou a realização de uma auditoria para fiscalizar a execução de emendas parlamentares do Congresso Nacional.
O objetivo é avaliar a transparência na alocação e execução de recursos do Orçamento Federal decorrentes de emendas parlamentares. A auditoria busca identificar fragilidades nos mecanismos de transparência. Vão ser fiscalizadas as emendas individuais, de bancada estadual e de comissão. De acordo com o Tribunal de Contas da União, somente em 2024, as emendas parlamentares movimentaram quase 50 bilhões de reais. Desse total, 25 bilhões foram destinados às emendas individuais, 8 bilhões e meio às emendas de bancada e 15 bilhões e meio às emendas de comissão. O relator da proposta é o ministro do TCU, Jorge Oliveira, que enfatizou que a falta de fiscalização pode levar a uma possível falta de critérios claros no destino das emendas, já que os investimentos podem ir parar em projetos de baixo impacto ou que atendam apenas a interesses localizados, em detrimento de iniciativas de maior relevância social e econômica. Depois de amanhã, no dia do aniversário da cidade de São Paulo, será decidida a Copa de Futebol Júnior. E a decisão marcada para o estádio do Pacaembu será entre São Paulo e Corinthians. O tricolor já estava classificado e ontem foi a vez do Corinthians passar para a final. Está definido. A edição 55 da Copinha vai ser coroada com um dos maiores clássicos do Brasil na grande final, São Paulo e Corinthians. O tricolor já havia garantido sua vaga na finalíssima após uma vitória emocionante na terça-feira sobre o Criciúma, por 2-1, com direito a 2 cavadinhas nos pênaltis de Rian Francisco, o artilheiro da competição. Apesar da grande partida que o atacante fez, ele não estará em campo na final, pois acabou tomando o segundo cartão amarelo e está suspenso da partida. Já na tarde de ontem foi a vez do Timão entrar em campo para vencer o Grêmio e cravar a sua presença na grande final. Com 1-0 no placar, feito pelo volante Bahia, o Corinthians conseguiu segurar o resultado até o fim e assim garantiu sua 20ª final de Copinha na história, tendo um ótimo retrospecto ao ter vencido 11 e perdido 8. São Paulo e Corinthians vão se enfrentar pela terceira vez em uma decisão de Copinha. Em 1993, deu tricolor por 4-3. Já em 2004, o Timão levou a melhor ao vencer por 2-0. Nesta edição, o mando de jogo é do São Paulo por ter tido a melhor campanha até a final. Mas se engana quem pensa que os garotos do Parque São Jorge não vão ter apoio. Isso porque na sexta-feira, véspera do jogo, o Timão vai fazer um treino aberto para os seus torcedores na Fazendinha, que é a sede social do clube, e promete esquentar ainda mais o clima do clássico. Esse jogaço vai acontecer na manhã de sábado, a partir das 10 horas, no Pacaembu. E hoje foi divulgada a relação dos times que mais ganham dinheiro com futebol. A única equipe brasileira no ranking foi o Flamengo. Um estudo feito anualmente divulgou a lista dos 30 clubes que mais geraram receita no ano passado. A primeira colocação ficou com o Real Madrid, que por muitos é considerado o maior time do mundo. O time merengue bateu o recorde e gerou 1 bilhão e 45 milhões de euros, seguido pelo Manchester City com 837 milhões de euros, o Paris Saint-Germain com 805 milhões de euros, em quarto lugar ficou com o Manchester United com 770 milhões de euros de receita gerada e em quinto lugar o Bayern de Munique com 760 milhões de euros. Dos 30 times da lista, apenas um time brasileiro entrou no ranking. O Flamengo apareceu na lista pela primeira vez desde a temporada de 1997. O rubro-negro faturou 198 milhões de euros no ano passado e o time carioca já tinha batido na trave no ano retrasado. O Fla ficou fora da lista em 2023 por conta de 6 milhões de euros. E depois de 2 títulos e uma vitória no Australian Open, o tenista João Fonseca bateu o recorde do Guga, o maior tenista da nossa história. Hoje, ele se tornou o brasileiro mais jovem a alcançar o top 100 do ranking mundial. Mais um recorde na conta de João Fonseca, o tenista brasileiro que despertou o interesse do mundo inteiro com muita qualidade em tão pouca idade. É agora o top 100 do mundo. Para que fosse confirmada a colocação do brasileiro entre os 100 melhores do ranking, o americano Alexander Kovacevic, atual número 102, não poderia avançar no Challenger 125 de Quimper, na França, e assim foi. Kovacevic acabou eliminado e Fonseca garantido na 100ª posição. Agora o carioca se tornou apenas o 27º brasileiro a chegar ao top 100 do ranking. De todos,
Somente Gustavo Kuerten conseguiu ser o número 1, feito que ele alcançou quando tinha 24 anos de idade. Agora, essa grande conquista de João Fonseca o coloca na história como o brasileiro mais jovem a figurar na lista dos 100 maiores da atualidade, ultrapassando justamente Guga, que conseguiu o feito no auge dos seus 19 anos. Na 100ª posição, o brasileiro já deixou claro que não vai descansar até ser o número 1 do mundo. Com certeza, o Brasil estará com ele. Pesquisadores brasileiros estão contando com a parceria da inteligência artificial para avançar nos estudos sobre os exoesqueletos. Os mecanismos que mais parecem armaduras de um robô deverão ajudar na reabilitação das pessoas. No Brasil, a tecnologia exoesqueletos está despontando como uma solução promissora para a reabilitação física de pessoas com mobilidade reduzida. Esses dispositivos robóticos vestíveis, que combinam sensores, motores e inteligência artificial, têm sido desenvolvidos em parcerias com as escolas politécnicas e a Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo. Os protótipos já estão em fase de testes clínicos e apresentam resultados animadores. A reabilitação, cada vez mais essencial em um mundo com a população envelhecida e altas taxas de acidentes e doenças degenerativas, está sendo transformada por tecnologias inovadoras. Além de auxiliar na recuperação da mobilidade, os exoesqueletos podem ampliar a autonomia dos pacientes e facilitar a inclusão social. Os pesquisadores trabalham para reduzir os custos dos dispositivos, permitindo que eles sejam acessíveis não apenas em centros de reabilitação, mas também para o uso doméstico. A integração com a inteligência artificial possibilita terapias mais personalizadas, sugerindo ajustes e novos exercícios adaptados às necessidades de cada paciente. Combinando robótica e estimulação elétrica, os avanços na área oferecem uma nova perspectiva para o tratamento de lesões medulares, abrindo caminho para mais autonomia e qualidade de vida. Para especialistas, o futuro dos exoesqueletos é promissor e pode representar uma revolução no campo da reabilitação no Brasil e no mundo. Estudos indicam que a atividade física é a chave para combater a depressão e nem é preciso se preocupar com grande intensidade. Exercícios leves, como caminhadas, podem ser suficientes para reduzir os sintomas e melhorar o bem-estar físico e mental. Uma pesquisa nacional analisou mais de 50 mil brasileiros ao longo de 14 anos no Centro de Medicina Preventiva do Hospital Israelita Albert Einstein. Os resultados foram divulgados no final do ano passado. De acordo com a OMS, 14% das mulheres e 7% dos homens são diagnosticados com depressão no Brasil. Segundo o levantamento, os quadros da doença são mais comuns em pessoas sedentárias ou com sobrepeso. O resultado do estudo só comprovou que a prática de atividades físicas tem um impacto positivo no humor. Além da boa saúde, os exercícios aumentam a autoestima, um dos fatores mais importantes no combate à depressão. Não é necessário realizar exercícios intensos. Uma simples caminhada já é o suficiente para alcançar benefícios significativos. Embora a prática de atividade física seja uma ótima alternativa, o acompanhamento médico e psicológico é fundamental para o combate à depressão. As prefeituras de boa parte do Brasil estão promovendo cada vez mais melhorias na qualidade de vida dos idosos. As ações dos programas municipais incentivam a saúde, inclusão e integração na comunidade. A iniciativa das prefeituras para melhorar a qualidade de vida da população idosa tem avançado. Os programas contam com espaços voltados à convivência social, que disponibilizam aulas de ginástica, esportes, artesanato, passeios e até mesmo bailes para favorecer a socialização e o bem-estar dos participantes. Em alguns municípios, há também aulas de informática e segurança digital para que os participantes aprendam a usar aplicativos e navegar nas páginas de internet ou redes sociais. Atualmente, são mais de 32 milhões de idosos no Brasil. Segundo o IBGE, o número duplicou nos últimos anos e a tendência é só aumentar. Essas iniciativas promovem não só a saúde física, mas também mental. O foco é ajudar a criar uma sociedade mais inclusiva e adaptada às necessidades dessa faixa etária.
E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.